pessoas, pra quem não me conhece, meu nome é Bianca e eu estou muito feliz de trazer esse vídeo porque é um tema que fala muito sobre mim e acredito que fale sobre muitas pessoas, mas porque finalmente tem um vídeo feliz nesse canal, um vídeo que traz esperança, porque até agora eu só falei de coisa triste, né? Coronavírus, racismo... que mais que eu falei? Cancelamento, e não falei de nada que, né, seja assim benéfico para nossa saúde mental. Então agora vai! A nossa geração e a sociedade no geral hoje em dia não tem muito espaço para segunda chance, né? A gente vive na era do cancelamento, né, onde qualquer coisa que você faz ou fala, você é cancelado. Então, qualquer ato seu, qualquer coisa que você faz, pode sim sentenciar o seu fim. E quantas vezes eu ou você gostaríamos de uma segunda chance? Gostaríamos da possibilidade de voltar atrás, apagar nossos erros e começar de novo? Gente, eu tinha tanta coisa que eu queria apagar, assim. Tanta coisa, bastante coisa. Mas é muita coisa mesmo. Ai, meu Deus. E muitas das coisas que fazem a gente desejar com todo o nosso ser uma segunda chance, uma delas é o remorso, a culpa. E por que, na grande maioria das vezes, essa culpa é tão pesada de carregar? Por causa dos nossos nuncas. É aí que entra aquele famoso ditado que todo mundo já ouviu: nunca diga nunca. Eu acredito que todos nós temos os nossos nuncas particulares. Aquilo que a gente bate no peito e diz: não, outras coisas eu até faço, até posso fazer, até posso, né, cair em tentação ali, mas isso aí, jamais, isso aí eu nunca, jamais faria isso. Por exemplo, uma esposa fiel que diz que nunca trairia seu marido. Mas o seu marido é um pé no saco. O cara não é legal, é folgado, fede chulé e não limpa o ouvido. Enfim, ele é um cara, né? E de repente aparece alguém na sua vida maravilhoso. Aquele cara que você fala: amiga, ai, esse homem, amiga. Uma pessoa que na sua visão te dá tudo aquilo que você sempre mereceu. E, de repente, você se vê num caso extraconjugal. Então alguém te lembra daquele nunca que você disse anos atrás. Ou você é aquela pessoa que diz: olha, uma cervejinha eu até bebo, mas drogas, jamais seria capaz de usar drogas. Mas um dia você se vê estressado, deprimido, ou em uma situação que você não sabe como sair, enfim, sente que precisa sair dessa realidade. E às vezes, anos depois, acaba se vendo enfiado em um vício. Ou você é um ativista ambiental e acaba causando um incêndio numa floresta sem querer. Ou você é uma pessoa que defende a causa animal e acaba atropelando e matando um cachorro. Ou você é uma feminista e acaba sendo abusiva com alguma mulher. Acaba sendo racista com alguém. Ou qualquer outra coisa para qual um dia você disse: eu nunca. É aí que a gente chega em Pedro. Pedro foi um dos principais apóstolos e ele fazia parte ali do círculo mais íntimo de Jesus. Mas um pouco antes de um pouco antes de Jesus ser preso, ele chegou nos seus discípulos e falou: escuta, vocês todos vão me abandonar. E adivinhem quem foi o primeiro a dizer eu nunca? Sim, nosso querido apóstolo Pedro. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 29, Pedro diz o seguinte: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Você consegue se imaginar nesse lugar, às vezes, dizendo: olha, eu não sei os outros, mas eu jamais faria isso. E nós fazemos isso com mais frequência do que gostamos de admitir. Falando que nós jamais seríamos capazes de fazer ou falar algo ou agir de determinada forma. Eu já me senti assim, que eu estava blindada a determinado fracasso, porque tem coisas que fazem parte do nosso caráter, né? E caráter é caráter. Então, acontece o tropeço. Nós falhamos miseravelmente. Falhamos miseravelmente na nossa atitude. Tropeçamos na nossa própria bravata. Então, voltando a Pedro, logo em seguida, quando Jesus já estava preso, por várias vezes pessoas apontaram para ele dizendo que ele era um dos discípulos. E em todas elas Pedro nega, como você pode ver lá em Mateus 14, versículo 71.
Talvez, provavelmente, Pedro teve medo do que poderia acontecer com ele. E nós, muitas vezes, quando estamos em uma situação que a gente não sabe o que vai ser da gente, é que nós rompemos os nossos nuncas. Mas lá em Lucas 22, versículo 62, Pedro caiu em si e percebeu que ele tinha feito justamente o que ele disse que jamais faria. A Bíblia conta que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Chorou amargamente. Chorou com pesar, chorou com culpa. O texto grego que traduz essa palavra usa a expressão pikros, que traz a ideia de uma dor aguda, dura e fatal. O que você sentiria no lugar de Pedro? Talvez a gente não se veja exatamente dessa forma, mas quantas vezes nós fracassamos em uma coisa que a gente já colocou como vitória? Assim como Pedro, a gente bate no peito e diz: pode deixar comigo, pode contar comigo, eu nunca vou fazer isso, ou voltar àquele lugar, ou falhar com você novamente, foi a última vez. Isso faz parte do meu caráter, eu jamais faria isso. Os discursos variam, mas a essência é a mesma. E aí, de repente, nós somos confrontados pelas nossas próprias palavras, ou pelas coisas que a gente defende, e às vezes a realidade é dura demais. Tão dura que faz a gente querer voltar atrás. E às vezes faz a gente querer aceitar a derrota e desistir de tudo. Até porque muitas vezes nós sabemos que para aquilo nós não vamos ter uma segunda chance. É interessante quando a gente analisa as derrotas que a gente sofre. Nós somos derrotados pelo tempo, por pessoas, por situações, mas a pior derrota de todas, e isso você pode acreditar, é quando o inimigo somos nós mesmos. É nesse ponto que a força de muitos desaba. E foi assim com Pedro. Lá em João 21, dos versículos 7 a 8, diz o seguinte: então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros. Pedro sabia que naquele momento ele estava recebendo uma segunda chance, e ele agarrou essa segunda chance com as duas mãos. Tanto que para receber essa segunda chance, ele não pôde esperar os 100 metros que estavam até a praia. Ele pulou do barco e nadou até a praia. Não é todo dia que se recebe uma segunda chance, e Pedro sabia disso. Quando ele viu Jesus, ele não pôde esperar. E ele foi o apóstolo que marchou até Roma pregando o evangelho e morreu crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achava digno de morrer como mestre. Uma segunda chance. Não é todo dia que nós encontramos alguém que esteja disposto a nos dar uma segunda chance. Muito menos alguém que faça isso por nós todos os dias. Durante muito tempo, e isso até pouco tempo atrás, eu tive muita dificuldade em pedir perdão, porque eu achava muita hipocrisia da minha parte. Eu pensava: nossa, mas eu errei pra caramba, errei um monte, agora é só pedir perdão? Mas eu vou estar sendo muito hipócrita se eu fizer isso. E principalmente porque eu achava que não merecia. Eu não mereço uma segunda chance. É nesse ponto que entra o meu trecho favorito da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo pode ser encontrada lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Conta a história que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: pai, quero minha parte da herança agora mesmo. O pai, então, dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos, e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa
casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo, não está mais perdido. Foi achado. Foi aí que eu entendi que eu era filha perdida e que por tudo que eu tinha feito, eu não merecia o perdão. Eu não merecia uma segunda chance. Eu desonrei a Deus. Mas, mesmo sabendo que eu merecia nada mais do que ser uma empregada, Deus chegou pra mim e disse: não, independente do que você fez, você é minha filha. E eu recebi, assim como o filho pródigo, uma segunda chance. Mesmo não merecendo, porque eu continuo sendo não merecedora, mas ele me deu. E é aí que está a mágica de Deus, da graça dele. Nós não merecemos, mas ele é tão amoroso que é só ele nos ver na estrada, de longe, que ele apaga tudo de errado que a gente fez e corre para nos abraçar. Talvez hoje você, como eu, talvez depois de anos, está se perguntando se está na hora de voltar para Deus. Talvez você esteja realmente aproveitando sua vida e está se perguntando se precisa ser agora? Não dá para esperar mais um pouco? Eu gostaria de te dizer que tem alguém muito ansioso, só esperando te ver de longe para correr te abraçar. E se você está se perguntando se está na hora, está. E você que não conhece esse Deus apresentado na parábola do filho pródigo e se pergunta se está na hora de conhecer, eu digo que está. Eu não quero te apresentar um Deus rigoroso, um Deus cheio de regras e imposições, um Deus que se importa mais com dinheiro, um Deus cheio de preconceitos. Eu quero te apresentar o Deus que te recebe de volta independentemente do seu histórico. Quero te mostrar que você é o filho amado. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo na descrição, caso você tenha alguma dúvida ou simplesmente queira conversar. Eu espero muito que essa palavra sirva para você como serviu para mim um dia e que você conheça de verdade esse Deus incrível que é cheio de amor. Tchau!